E aí, pessoal, tudo bem? Sobreviver às ceias de Natal. Hoje nós temos bastante coisa para conversar aqui, na companhia da Dama de Ferro, Margaret Thatcher, e do nosso presidente. O Trump está descansando um pouquinho, porque os próximos dias prometem e vai ter muita coisa para acontecer nos Estados Unidos até o dia 6 de janeiro, que é quando o Congresso provavelmente vai fazer a definição de quem será o presidente dos Estados Unidos nos próximos 4 anos. E nós sabemos que provavelmente tem tudo para acontecer, será o Donald Trump, porque ele tem maioria no Congresso. E para aqueles esquerdopatas, os saudosos dos democratas, depois vão se sentir desesperados da onde que aconteceu isso aí. Quem está acompanhando o canal e quem está acompanhando as informações claras como elas são, que não é o que a imprensa marrom passa para vocês, sabe o caminho das pedras e por onde isso vai se viabilizar. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre questões do Brasil. Eu vou trazer para vocês aqui já no início um debate sobre a justiça, fazendo um revés em cima do governador do estado de Santa Catarina e determinando fechar tudo, fechando hotéis, fechando bares, e começa aí uma situação de desobediência civil, já tardia, porque coisas absurdas estão acontecendo e está na hora da gente realmente fazer o que tem que ser feito. Vamos falar também sobre aquele Ângelo Coronel, que apresentou aquela PL para a prisão de 8 anos de quem não quiser tomar a vacina, e por incrível que pareça, ele mesmo falou que não vai tomar. Nós vamos trazer fatos sobre isso. Vamos falar sobre uma outra matéria que está relacionada ao Bolsonaro, que ontem ele foi ali numa lotérica e falou que não está nem um pouco se sentindo pressionado e que pressão com ele não resolve a questão da vacina. E nós vamos explicar um pouco o porquê disso. E eu acho que ele está coberto de razão nesse sentido. Por fim, nós vamos falar de mais uma bomba envolvendo o homem da calcinha apertada, o Dória. Agora a mulher dele entrou aí no raio de ação e saiu disparando para todo lado. Nós vamos trazer aqui uns áudios bombásticos sobre a primeira-dama do estado de São Paulo, o nível que é o da mulher e o desespero dela quando descobriram que ela e o Dória estavam passeando em Miami após fecharem tudo em São Paulo. Então tem bastante coisa interessante, vou pedir para você acompanhar até o final e vou pedir para você também que quem está no meu canal do YouTube, se não está inscrito ainda, se inscreva lá, para que a gente possa continuar crescendo, já que o YouTube tem travado muitas contas dos conservadores, a minha não é diferente. E quem está acompanhando pelo Facebook, se ainda não curtiu a página e não está seguindo, peço para que ajude também curtindo e siga aí que a gente vai junto, tentando passar para vocês sempre as melhores informações do que de fato acontece, diferente da imprensa marrom, que só traz para vocês aquilo que interessa a eles, ou aquilo que chega para eles, tá bom? Vamos começar aqui então. Em Santa Catarina, primeiramente, os hotéis, na verdade, já estão dizendo que não vão cumprir a questão dos 30% de lotação dentro dos seus estabelecimentos. E aqui saiu uma nota. O Hotel de Santa Catarina não irão cancelar as reservas dos hóspedes quanto à taxa de ocupação superar os 30% em regiões com classificação gravíssima. E, na verdade, praticamente todo o estado está com essa classificação, que é o limite imposto pela decisão judicial do dia 22 de dezembro. Daí eles explicam que as reservas de Réveillon foram feitas há muito tempo e que esse movimento é difícil de controlar. Os quartos são reservados de várias formas, por site de turismo, operadora, site de reserva, aplicativo, e isso é bem complicado, porque como é que vai cancelar tudo isso agora na véspera do Réveillon, que é o período que mais tem turista na nossa região de litoral. Então, principalmente no litoral. E então eles colocam aqui, é uma decisão ridícula. Santa Catarina é o único que até agora não conseguiu reverter no tribunal uma decisão monocrática de um juiz de primeira instância. Isso para nós aqui é grave, por quê? Porque esses caras, esses juízes, na verdade, pode ter certeza que tem casos desses juízes que fazem isso com o estado de Santa Catarina e pegam um voo e vão fazer turismo fora. E não querem saber, não consegue se colocar no lugar dos outros, que o seu passeio turístico pode ser simplesmente frustrado se alguém fizesse o mesmo com eles. Então, esses caras vivem num planeta totalmente diferente do que nós vivemos. E outra coisa, o tribunal poderia já ter reformado isso,
Daí, quando é o tribunal, são pelo menos 3 desembargadores. E aí, como ele cita ali, é o primeiro estado que o tribunal não reforma. Eu não sei o que acontece com o estado de Santa Catarina. Parece que o judiciário insiste em ir por um caminho revés ao entendimento, principalmente do presidente. Tem muita coisa estranha que acontece no estado de Santa Catarina pelo Ministério Público e por essas decisões. Só que tem uma outra situação aqui que eu quero trazer, que lá atrás, essa reportagem é lá quando começou essa história de lockdown, a 15/4. O STF, por unanimidade, decide que governadores e prefeitos vão definir as regras de isolamento, de lockdown, e até então ali coloca, ó, o decreto do presidente Bolsonaro era o único que poderia fazer tal tipo de regra e isolamento. Não é mais, e vocês sabem que isso ficou a cargo dos prefeitos e governadores. Como ficou a cargo de prefeitos e governadores, o governador do estado de Santa Catarina, o Moisés Melancia, depois que quase perdeu o trono, voltou um pouco diferente, tanto que agora decidiu que ia abrir tudo, que não ia mais destruir com as empresas. Só que quando ele tomou essa decisão, o que aconteceu? Veio o Poder Judiciário, interviu num decreto de um governador do estado e decidiu por eles mesmos que o governador não tinha direito de fazer isso. Que quem então parece querer governar o estado é o Poder Judiciário. E agora os hotéis, assim como bares, restaurantes e até eventos, é um pouco mais complicado eventos, porque daí às vezes chega lá um carro de polícia, alguma coisa, manda fechar o evento. Mas, de todo modo, eu acho que tem que se unir o povo e começar a gerar uma desobediência civil. Já que o próprio governador está querendo abrir, já que o próprio governador recorreu ao tribunal, quem cabe, nesse caso de multa ou determinação de ir lá e fechar alguma coisa, é o governador. Não vai um juiz bater lá na porta de um hotel ou de um evento e mandar fechar. Eu, se fosse prefeito de Florianópolis, por exemplo, ia fazer de morto. Já que eu não consigo vencer o judiciário, eu, sinceramente, quer abrir, abre. Eu não vou fiscalizar, eu não vou multar. Eu sei da dificuldade que você está tendo para alimentar a sua família e para conseguir manter os empregos que você está gerando aí. Então, se realmente o prefeito e o governador não quiserem arrebentar ainda mais com esse povo que já está o ano todo sofrendo, no momento de ápice, que é o momento de Réveillon, cara, faz vista grossa. Não multa, não fecha ninguém e deixa correr. E esse judiciário que depois ele mesmo lá, o juiz, bater carteiraço na porta de algum hotel ou de algum restaurante para ver se ele consegue fechar. Eles não são, os top da galáxia, os deuses do universo, então, já que ele quer governar, ele que vai lá governar. Um exemplo claro disso aconteceu agora lá no Amazonas. O governador declarou novo lockdown e o pessoal foi para a rua, se manifestou, sitiou a casa do governador. Ó a reportagem aqui. Esse governador que também está no processo de impeachment lá, que já era até para ter caído. Após o decreto de lockdown, o governador Wilson, do PSC, comerciantes, trabalhadores e motoristas de aplicativo de Manaus se mobilizaram em várias áreas para reivindicar a anulação da decisão governamental que gerou uma crise sem precedentes no Amazonas. Os manifestantes, que já pedem o impeachment faz um tempo, agora pressionaram o governador e acabou então renunciando o próprio decreto, ou seja, não há mais lockdown no Amazonas. Acho que o exemplo está dado. Isso já tinha acontecido em Búzios, lá no Rio, naquele município, agora no estado todo do Amazonas. Ninguém vai suportar mais continuar assim. Por isso que eu falo que se preparem para 2021, porque se 2020 foi um ano de luta e eu acho até que de aquecimento, 2021, sim, nós teremos muito confronto e muita luta para mostrar que quem manda de fato nesse país é o povo. E não é nenhum burocrata, seja do poder judiciário, seja do poder executivo. Acho que o caminho está dado e é por aí que nós temos que agir. Tá? Então fica aqui o meu repúdio mais uma vez a esse pessoal do judiciário que mesmo em segunda instância parece não entender a gravidade de uma decisão como essa de mandando fechar hotéis, 30%. O que é 30% para um hotel que tem tanta gente para empregar e tanto turista para receber? Lógico que já arrebentou com boa parte, porque tem gente que já nem vem mais com medo de chegar aí e não poder ser recebido no hotel. Então esses caras estão arrebentando com tudo e são pessoas que durante o ano todo ficaram recebendo o seu salário sem um desconto em folha sequer. Receberam agora 13º, recebe uma série de privilégios, de subsídios e ainda tem a coragem, a cara de pau
de tentar destruir ainda mais a economia dessas pessoas que esperam o ano todo para receber esse turista que vem para o final do ano e para o nosso período de verão. Vamos passar para o assunto do nosso senador lá da Bahia, o Ângelo Coronel. O Ângelo Coronel, para quem não lembra, vou colocar aqui uma foto dele para vocês verem. É esse cidadão aí que, na verdade, propôs aquele absurdo de projeto de lei, 8 anos de cadeia para quem não quiser tomar a vacina, ou ainda para quem ousar falar mal da vacina. Não é só para quem não quer tomar, não. Você não pode mais nem falar mal da vacina. Então, o que acontece? Pegaram um vídeo dele agora, uma entrevista que eu vou colocar aqui para vocês, o que ele fala sobre essa situação da vacina. E aqui eu quero deixar claro uma coisa. Esses caras trazem esses projetos já pronto, porque você olha para a cara do indivíduo desse, você vê que ele não tem nem capacidade para escrever um projeto. O cara, na verdade, já pega o projetinho mastigado, pronto, provavelmente do governo chinês, né, dali do embaixador da China aqui no Brasil, e apresenta lá porque ele é um simples serviçal dos interesses do Partido Comunista Chinês. Então, como a China tem muito interesse em colocar a vacina dela num país continental como o Brasil, ela pega esses caras que já são parte do grupo de apoio deles no Brasil e vai lá e fala para ele, protocola esse projeto lá e vamos forçar a barra para ver se passa. E aí o que acontece? Daí quando ele está falando por ele mesmo, daí ele solta umas pérolas como essa. Dá uma olhada no vídeo dele aqui. E o senhor vai tomar a vacina ou não vai? O que achou dessa atitude? Eu não vou tomar a vacina porque, como eu já tive o Covid, eu já tenho anticorpos no meu organismo. Agora, como eu tenho já o anticorpo no meu corpo, para que eu vou me vacinar? Aí eu vou simplesmente ter uma outra carga de proteção que não há necessidade. Eu vou colocar até em tela para vocês verem e olharem com atenção o que ele fala para a gente falar sobre isso. E o senhor vai tomar a vacina ou não vai? O que achou dessa atitude? Eu não vou tomar a vacina porque, como eu já tive o Covid, eu já tenho anticorpos no meu organismo. Agora, como eu tenho já o anticorpo no meu corpo, para que eu vou me vacinar? Aí eu vou simplesmente ter uma outra carga de proteção que não há necessidade. Pois é, se nessa concepção de quem já pegou não precisa mais tomar porque já tem os anticorpos, aí sinceramente, isso como é que o cara consegue apresentar um projeto de lei dizendo que todo mundo é obrigado a tomar a porcaria da vacina, se ele mesmo fala que não vai tomar e se ele mesmo reconhece que quem já pegou já está imune ou já tem o anticorpo por questões lógicas, então não tem por que você se vacinar e tentar ter o imunizante do qual você já produziu por si mesmo. E é o lógico isso. Então, está muito nítido que as coisas quando vêm desses caras, principalmente ligado à esquerda, o cara é um comunista lá da Bahia, não fecha, a conta não fecha. Só que daí, nesse caso, é ele falando, é alguém da esquerda, e a imprensa não fala absolutamente nada. Quando é alguém como o presidente Bolsonaro falando a mesma coisa, eles pegam um trechinho de uma live que ele fez cumprimentando o pessoal em Santa Catarina, em São Francisco do Sul. Eu vou colocar o vídeo para vocês. É um trechinho de dentro de uma multidão que fala com ele e pronto, já serve para ir com tudo para cima dele. Daí eu quero que vocês vejam a diferença de tratamento e como eles distorcem as coisas e quando é do interesse deles vai de um jeito, quando não é do interesse da imprensa e dessa turma ligada ao Partido Comunista Chinês, vai de outro totalmente diferente. Primeiro, antes do vídeo, vou colocar o que o pessoal do ANTA, se tem um pessoal que na verdade tem me irritado muito, é esse pessoal do antagonista, porque, meu Deus, os caras viraram a casaca total e tudo que eles podem fazer, eles fazem para tentar derrubar o presidente. Eles colocaram isso aqui, ó. É a vacina estúpida. Bolsonaro diz que melhor vacina para o Covid-19 é o vírus. Em um vídeo postado nas suas redes sociais, o presidente aparece se aproximando de um homem que, com a boca e o nariz expostos, lhe entrega uma máscara de presente e recomenda que Bolsonaro a higienize. Daí o Bolsonaro fala, eu não uso, mas tudo bem. Respondeu o presidente, eu tive a melhor vacina, foi o vírus, sem efeito colateral. Então, ele, na verdade, respondeu uma pessoa que cumprimentou ele ali na multidão, e isso foi no meio de uma multidão. Eles conseguiram pegar ali um trechinho, vocês vão ver aqui que é um trechinho quase insignificante no meio do vídeo todo, e aí já serviu para toda a imprensa ir para cima dele, que ele está dizendo a mesma coisa que esse Ângelo Coronel falou, só que como ele é o presidente, ele tem que ser duramente criticado sobre isso. O vídeo é esse aqui, ó. Eu tive a melhor vacina, foi o vírus. Manda um abraço para ela agora.
por favor. Sem efeito colateral, sem efeito colateral, só pega mais rápido para paladar. É só esse trecho e já foi suficiente para inverterem toda a lógica, porque daí é o presidente Bolsonaro que falou e não foi ninguém da esquerda. Então são coisas assim que a gente percebe claramente que não existe mais uma imprensa no nosso país ou até mesmo no mundo, já que o Trump enfrenta as mesmas coisas por lá. Na verdade, existe toda uma equipe e um grupo de interesse que agem o tempo todo tentando sabotar o governo e destruir com quem fala no sentido divergente do que eles gostariam de que fosse dito, que é o caso de nós conservadores. Ainda sobre o presidente, e aí no dia de ontem ele foi numa lotérica, e na lotérica ele simplesmente falou que não vai se preocupar ou ceder a pressões, porque alguns países já estão vacinando, e ele não. Então, tudo aqui tem que passar pela Anvisa, isso ele deixa claro, mas foi suficiente também para, de novo, começarem a bater nele, dizendo que ele não está cedendo à pressão e que ele não está preocupado em sair na frente em relação à vacinação. O vídeo dele ali na lotérica, deixa eu colocar aqui para vocês. E é até interessante, né? O presidente apostando na mega da virada, tentando fazer a fezinha dele, pegando fila. Quando que vocês viram o presidente fazendo isso? Bom dia! Isso! R$67,50. E apostou 60 pila ainda, apostou bastante. Mas esse é o nosso presidente. E aí o que acontece? Você pega ali, pessoal da Globo, o presidente Jair Bolsonaro disse que não se sente pressionado pelo fato de outros países já terem começado a vacinação. Bolsonaro fala sobre atraso no Brasil, na vacinação, não dou bola para isso. Essa é a Globo. Pessoal do Estadão. Eu peguei só 3 aqui, mas todos, na verdade, a imprensa ela é assim, um escreve a reportagem, o resto só copia e cola. A imprensa hoje ela é tão inútil e preguiçosa que eles nem mais escrevem as próprias reportagens. Eles só copiam e colam daquele primeiro que escreveu e, lógico, sempre falando mal do presidente. A Isto É colocou: o presidente disse que não se sente incomodado pelo fato das campanhas internacionais já terem sido anunciadas sem que haja prazos locais. Bolsonaro, sobre a vacinação no mundo, ninguém me pressiona para nada. Isso é Isto É. Vamos no Estadão. Estadão. Em visita ao comércio no Distrito Federal, o presidente minimizou a demora do Brasil em iniciar a imunização. Ninguém me pressiona para nada, diz Bolsonaro após o início da vacinação no resto do mundo. Então esse cenário, na verdade, e eu acho que mais uma vez nesse sentido, Bolsonaro está coberto de razão. Tem um monte de problema acontecendo com pessoas que estão sendo vacinadas em vários locais do mundo, né? Pessoas, inclusive, que já vieram a óbito. E aqui nem a Anvisa não aprovou. Por que nós temos que falar em sair na frente? Quem queria sair na frente aqui é o calcinha apertada, porque tem interesses escusos no meio disso tudo. Não é o nosso caso. Então, acho que deixa a coisa estabilizar. Nós não temos que sair em primeiro lugar, inclusive matando gente inocente. Vamos ver como é que isso acontece. Nós estamos num país tropical. Essa vacina da Pfizer que todo mundo fala que é a que está sendo mais utilizada, ela precisa ser armazenada e, na verdade, também a logística dela, o tempo todo ela tem que estar a 70 graus negativo. Nós estamos num país tropical e no verão. O pessoal da Europa está num país temperado, temperaturas mais amenas, e eles estão no inverno. Então, como é que é comparar uma situação de lá com a nossa aqui? Tem tudo isso para levar em consideração. E outra coisa, as próprias empresas fabricantes das vacinas já deixaram claro que queria que o presidente fizesse um fundo, o governo federal fizesse um fundo para cobrir possíveis ações judiciais que irão mover contra eles, seja por causa de algum problema gerado pela própria vacina, seja pela ineficácia, seja por uma série de situações que eles mesmos não têm, na verdade, como garantir. Então isso já assusta. E uma outra situação também, que aonde está sendo vacinado, uma das regras que se colocaram é que tenha no local da vacinação um acesso de UTI para possível reanimação cardiovascular. Você vai no lugar e tomar uma vacina.
Só que para você tomar essa vacina, o local tem que estar preparado para caso você aconteça algum problema cardiovascular ali, você não morra na hora ali de forma fulminante na frente dos médicos e de quem está lá aguardando para tomar a vacina. Então, quando você vê regras como essas, alguma coisa não soa bem. E é lógico que daí, nesse caso, eu penso que o presidente está coberto de razão de não querer sair na frente, colocando o povo em risco de uma vacinação que não está ainda tão bem explicada assim como é que chegaram nela tão rápido, já que em média leva-se aí de 5 a 10 anos para desenvolver uma vacina. Tá? Então, acho que essa parte a gente fecha mais uma vez demonstrando o tanto que a imprensa pega pesado com o presidente e o presidente, como sempre, costuma ter razão nos posicionamentos que ele toma. Agora, por último, nós vamos entrar aqui numa, acho que é hoje a parte mais engraçada, mas ao mesmo tempo tem momentos que dá raiva desse cara que é o governador de São Paulo, João Dória. O que acontece aqui? O Bolsonaro fez um vídeo até recentemente e chamou ele de calcinha apertada, assim que descobriu que ele foi para Miami. Eu vou colocar o vídeo aqui para a gente começar esse novo tempo. Eu quero que o povo brasileiro se arme, todos se armem, porque a vagabundagem já está armada. Então a imprensa aí, os vagabundos que grande parte da imprensa defende, já estão armados. Eu quero cidadão de bem armado. O povo armado acaba essa brincadeirinha de vai ficar todo mundo em casa que vou passear em Miami. Mas, pelo amor de Deus, calça apertada, calcinha apertada. Isso não é coisa de homem, pô. Fecha São Paulo e vai passear em Miami. Que negócio é esse, pô? É coisa de quem tem calcinha apertada, pô. Isso é um crime. O povo tem que estar armado, porque a arma é a garantia da sua liberdade. E quando eu falo que a liberdade é mais importante que a vida, pronto, a imprensa toda começa a escrever um montão de baboseiro tocante a isso. Bolsonaro é demais, né? Esse calcinha apertada aí já viralizou para todo lado. E aí o que acontece? Assim que ele foi para Miami, pegaram uma foto dele lá numa boutique de luxo. Eu até postei isso para vocês aqui e coloquei, né, que ele foi flagrado numa boutique de alto padrão lá em Miami, sem usar máscara, e os filhos já estão confirmados que passariam o Réveillon em Trancoso. Como isso já viralizou, já nem sei mais se os filhos vão ter tranquilidade para ir para Trancoso. Mas chama atenção que o cara fecha tudo em São Paulo e ele vai para Miami curtir as férias e os filhos depois vão para a Bahia curtir as férias. Daí, enquanto isso, fechando todos os bares e restaurantes. Quem ainda não me segue no Twitter, eu vou aproveitar, me segue lá, Alexander Brasil, em todos os meus canais, Twitter, Facebook, YouTube. E depois disso, quem descobriu essa foto? Quem conseguiu essa foto? Apareceu quem conseguiu a foto. Quem conseguiu a foto foi a Pietra, e ela é super conserva, antifeminista, depois seguem ela também lá, é uma guerreira. Só que não é só nessa parte aí que a Pietra teve participação. O que aconteceu? A mulher do Dória se revoltou pelo fato dela ter conseguido essa foto e começou então a atacá-la diretamente. Quem não conhece aqui a Bia Dória, tá ela aqui na imagem do lado da Pietra. E aí ela coloca ali vários áudios, a gente conseguiu ter acesso a alguns e a gente vai compartilhar com vocês o que está acontecendo aqui. Vamos escutar o primeiro áudio. O João estava numa sala nós trabalhamos o ano inteiro durante a pandemia, enquanto você estava na tua casa, tá? Fazendo quarentena, nós ficamos no fronte, fomos a hospitais, garantimos que você estivesse viva, que você tenha saúde, que você tenha vacina, tá? O João sentou para tomar um cafezinho e você é tão vigarista que conseguiu alguém para fazer uma foto, tá? Você é uma vigarista. Esse é o nível da primeira-dama do Estado, chamando de vigarista e falando nessas palavras de baixo calão, porque a Pietra conseguiu uma foto e outra. Ela não reconhece que eles estavam numa boutique de alto padrão. Ela chega a dizer que eles estavam no saguão esperando para embarcar. Que saguão? Desde quando aquilo ali é um saguão esperando para embarcar? É de família, né? Não dá para saber quem que é mais mentiroso nesse caso, se é a primeira-dama ou se é o próprio governador, que também tentou se explicar e só piorou ainda mais a situação. Só que não parou por aí. Os ataques continuaram. E ela depois, a gente conseguiu mais um áudio sobre isso. Tem pessoas que perderam emprego, como você, porque são pessoas dissimuladas. As pessoas que querem trabalhar, se reinventaram e conseguiram. E não foi culpa do governador, isso foi culpa do vírus que veio de fora. Só uma pessoa ignorante não percebe isso. Você é uma ignorante. E esse realmente é de revoltar, porque diante de tudo que está acontecendo, diante de todo o estrago
econômico que esse governador está causando justamente por interesses escusos ligados à China, destruindo empresas, gerando desemprego. Essa mulher tem a coragem de dizer que quem está desempregado hoje é porque é dissimulado e não está nem um pouco interessado em trabalhar. Você viu tanto que essas pessoas ou elas são desconexas do mundo que a gente vive, ou ela já chegou num patamar que ela não consegue mais sequer entender qual é o papel dela perante a sociedade. Porque essas ofensas que ela dirige a PETA, logicamente ela está dirigindo a todos nós. Todas as pessoas que de alguma forma tiveram seu emprego, sua renda afetada e abalada durante esse ano, com certeza ao escutar um áudio desse vai ficar muito indignado, porque uma pessoa como ela, que deveria ter, principalmente por exercer um papel de primeira-dama do Estado, exercer um papel social, vem falar algo nesse sentido, chamando as pessoas que estão desempregadas de dissimuladas e que ela e o marido estão no fronte fazendo de tudo para salvar as pessoas. Olha, isso é de embrulhar o estômago, para não dizer coisa pior. Então, acho que essa mensagem que a gente consegue pegar hoje desse pessoal que está governando o país, pessoas ligadas ao Poder Judiciário, que estão tentando passar por cima de governadores e prefeitos para mandar fechar as coisas, ou os próprios governadores como o do Amazonas e o do estado de São Paulo, João Dória, que estão tentando arrebentar com todo mundo, o povo realmente precisa se unir. Os exemplos já foram dados. Nós não devemos mais ficar, na verdade, sozinhos, lutando sozinhos. Nós precisamos conversar entre nós, unir forças de grupos empresarial, de grupo de trabalhadores e não cumprir aquilo que não vai de encontro ao ordenamento que prevê a Constituição. A Constituição, de modo algum, permite com que essas pessoas arrebentem com a sua economia, fechem de forma arbitrária suas portas. Nós não estamos vivendo no estado de sítio, não tem previsão legal sobre isso. Os ministros do STF, os promotores, os juízes, sinceramente, esses não tiveram nenhuma dificuldade financeira esse ano. Pelo contrário, eles não têm legitimidade para dizer que um trabalhador, que um comerciante, que um empresário tem que fechar suas portas em prol de algo ligado à saúde. Eles não têm, e não têm sequer um pingo de vergonha na cara para fazer algo nesse sentido. Então vamos trabalhar, vamos iniciar 2021 com a certeza de que juntos o povo unido jamais será vencido, como diz o próprio presidente Bolsonaro. Eu tenho certeza que com o presidente nós podemos contar, mas também nós podemos contar com a força de todos trabalhando para que esses burocratas não consigam mais destruir as nossas famílias, tá bom? Qualquer novidade, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mais uma vez eu peço para que vocês curtam as páginas Alexander Brasil no Facebook, no YouTube, no Twitter, e juntos nós chegaremos à vitória. Força e honra, meus amigos!